Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Vamos ler apenas os versículos 4 e 5. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando-o, disse: amanhã será festa ao Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, no nome do Teu eterno Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos, confiados unicamente no poder do Teu Espírito Santo, aquele que conhece a mente do Senhor, aquele que perscruta todas as Tuas profundezas, que Ele possa nesta hora revelar-nos mais de Ti na Tua palavra, trazer-nos mais da Tua mente. Vem nos ajudar, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, debaixo do Teu nome, e o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece as nossas realidades congregacionais. Então te pedimos, Senhor, vem pelo Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, e fale a nós. Abra o céu sobre este lugar de uma maneira muito especial, Senhor. Nós Te honramos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos. Corrija em nós o que tem que ser corrigido. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre esse capítulo 32 do livro de Êxodo. E aqui nós estamos vendo algumas questões delicadas, da onde temos extraído lições para aplicá-las à nossa vida. O tema que estamos estudando são os obstáculos ao avivamento, o que tem impedido o mover de Deus nesse tempo. Será que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor anela, aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja, nós como seu povo? Claro que não, irmãos. Necessitamos de avanços profundos do Senhor na nossa vida. E nós não podemos negar que estamos vivendo uma era de apostasia espiritual. Eu creio que duas coisas aconteceram e puderam revelar muito sobre a nossa espiritualidade: a pandemia, que nós estamos chegando aqui ao final dela, e essa última eleição. Eu creio que não teve duas coisas que pôde revelar as motivações do povo de Deus. Aonde realmente estava o nosso coração? Sinceramente, andando por vários lugares, eu ficava chocado de ver as inquietações dos irmãos. Esses dois episódios, eu vejo que foram providenciais, especialmente para aqueles que têm procurado ouvir o Senhor e têm diante do Senhor um compromisso de cooperar, no sentido de
levar a igreja a reencontrar a sua real vocação espiritual. Como a gente pôde ver, irmãos, que quando o anticristo vier, ele não vai ter muito esforço, ele só vai fazer assim, ó. Com pouco trabalho, ele vai ter uma grande multidão daqueles que se dizem cristãos seguindo ele, colocando nele a sua esperança. Eu creio que tudo isso serve para nos mostrar a profundidade da decadência espiritual dos nossos dias. Mas graças ao Senhor, por outro lado também, eu pude ver como ainda há um povo que tem o seu coração no reino de Deus. Um povo que não se deixou levar por nada do que aconteceu neste mundo, seja em pandemia ou seja em termos políticos. Um grupo de pessoas, e é uma multidão muito grande, que para eles não importava quem iria sentar lá na Casa Branca, lá no Planalto ou qualquer outro lugar, para eles importava é quem estava sentado no trono da glória. E muitos irmãos levantando bandeira de direita e de esquerda, e eu fui muitas vezes questionado, e eu só dizia para os irmãos, essa não é minha guerra. E algumas pessoas dizem, mas você está em cima do muro. Eu falei, não, eu quero ficar aos pés do Senhor. Se para você estar em cima do muro e ficar aos pés do Senhor, para mim é o melhor lugar. Não importa, irmãos. Eu sei que muitos irmãos não vão me compreender, e eu sinto muito, eu também não te compreendo. Por que você está lutando a batalha errada? Lembra de Josué. Josué, ele foi um homem que Deus levantou para conduzir o povo até a terra de Canaã. Você se lembra, irmãos, e aqui tem um princípio espiritual muito importante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, lá de Ramsés, eles foram até os campos de Moabe, andando por 42 estações. Sabe quantas lutas o povo de Israel teve que enfrentar? Duas grandes guerras, duas grandes batalhas. E essas duas grandes batalhas vai falar da carne e do ego, no sentido espiritual da tipologia. Mas quando eles chegaram em Canaã, sabe quantos inimigos Josué teve que lutar? 31 inimigos. Quanto mais próximo nós estivermos da plenitude de Cristo, mais a nossa guerra será renhida. Por isso nós precisamos entender que nós não estamos aqui em um parque de diversão, nós estamos em um campo de batalha e vivendo a hora mais crucial da história da igreja. Então, para mim não faz sentido nenhum alguém tentar me constranger, seja por ideologia, seja por partidarismo, seja por qualquer outra coisa, para que eu venha perder a minha vocação e a minha visão celestial. Não me interessa. Sim, irmãos, não me interessa. Eu ainda vou continuar dizendo para a igreja, essa não é a nossa guerra. Lembra do rei Josias? Outra ilustração muito importante. Um rei piedoso, um rei sério, um rei que amava o Senhor, porém ele morreu numa batalha que ele foi lutar e não era a batalha dele. O rei Neco do Egito ainda falou para ele, não entre nessa guerra, não é contra você que eu estou lutando, mas sabe o que ele fez? Ele entrou na guerra e ele morreu. Então não entre na guerra que o Senhor não te chamou, não entre. E muitos irmãos ficam preocupados, é só você ler Mateus capítulo 6, Jesus disse, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves, olhe para tudo que está à sua volta, olhe, é só você olhar e saber que Deus cuida. Se Deus cuida das aves dos campos, se Deus cuida dos lírios, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai cuidar do seu lar? Ele não vai cuidar das suas provisões? E ele diz mais ainda, buscai em primazia o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu digo para os irmãos, é hora de nós buscarmos intensamente o reino de Deus. Aí você vai ver que entre este assunto do Senhor mandar olhar e depois mandar buscar, Ele vai falar sobre a questão da ansiedade. Por que nós estamos ansiosos? Por que as pessoas estão sofrendo de transtorno de ansiedade? Eu me deparei com irmãos que estavam dizendo que iria vender tudo no Brasil e ir embora para Portugal.
Eu me deparei com pessoas assim. Pessoas que vieram me pedir aconselhamento. O que é que você acha? Eu estou largando tudo. Eu quero sair desse país, eu quero ir para Portugal, eu quero morar lá. Sabe, irmãos, você pode ir para onde você quiser, porque o problema sempre vai ser você. O problema somos nós. O problema está aqui, ó, coração. Não se preocupe. O dia que você for num país comunista, se você tiver a oportunidade de ir, você vai ver que os cristãos lá, eles são cristãos de verdade. Lá eles não podem falar de Jesus em praça pública. Lá eles não podem levantar bandeira nenhuma. Mas então, porém, eles amam o Senhor de verdade. Eles glorificam o Senhor, eles cantam ao Senhor de verdade. Eles honram o Senhor de verdade. Então nós hoje, irmãos, temos a liberdade de poder viver nesse país. E aqui, irmãos, você tem que entender que a perseguição que nós vamos enfrentar até a volta do Senhor, ela será uma perseguição terrível. Vocês se preparem para isso. Porque é uma perseguição de ideologias, de filosofias vãs, de sutilezas, de mundanismo. Essa perseguição, ela vai tentar roubar o lugar de Cristo no nosso coração e no centro da vida da igreja. É o mundanismo, é a incredulidade, é a religiosidade. Juntando tudo isso com essas forças políticas do mal, das trevas. A igreja primitiva, no primeiro século, eles tiveram que morrer por causa do Evangelho. Hoje nós somos chamados para viver de maneira genuína o Evangelho. Brilhar nas trevas, brilhar nesse mundo de trevas, de corrupção, de um Evangelho degradado. É aí que está o centro da nossa vocação como cristãos nesses dias. Então me desculpe, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu gostaria de dizer isso para os irmãos, como eu disse para muitos outros, porque estava uma confusão, irmãos. Eu me lembro que alguns irmãos, eu chegava em algumas comunidades, os irmãos mal me saudavam, eles perguntavam: você vacinou? Você vacinou? E eu vou dizer para os irmãos: eu vacinei. E você é a favor da vacina? Irmãos, eu não sou a favor de nada, eu quero é o reino dos céus. Aí alguém me disse assim, um irmão querido, falou assim: Luiz, mas se injetaram um vírus aí, você... Falei: irmão, não estou preocupado, porque o Senhor disse: se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Então os irmãos se perturbem, ou não se perturbem com essas coisas. Se você é a favor da vacina, vacine. Se você não é a favor, não vacine. Agora não vai criticar o seu irmão, porque virou uma confusão na igreja e Satanás ficou dando piruleta, irmãos, porque ele conseguiu nos perturbar com essas coisas. O outro de esquerda, o outro de direita, briga entre os irmãos. Os irmãos não participam mais da mesa juntos, porque lá tem irmãos de esquerda. Irmãos, aonde está o nosso coração? Tudo isso Satanás planejou muito bem, para criar toda essa confusão. Eu queria chamar os irmãos: vamos voltar para os pés do Senhor. Aí está o lugar da nossa devoção, esse é o lugar do nosso encontro, é sobre essa pessoa que nós nos reunimos, é debaixo desse nome que nós existimos e vivemos e viveremos por toda a eternidade. Tome posse dessa palavra, irmão, saia dessa confusão toda. Vamos retornar à nossa vocação celestial e apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o assunto aqui que nós estamos estudando sobre esse bezerro de ouro, que tem muito a ver com os nossos dias também. Meus irmãos e irmãs, eu quero falar sobre o perigo das novidades e das distrações, baseado nesse assunto aqui do bezerro de ouro. Você vai ver que Moisés não estava naquele arraial, ele estava num monte com Deus. E aqui você vai ver que, porque não havia aquele homem que expressava a autoridade, o governo de Deus no meio do seu povo, o bezerro se fez necessário. E há um detalhe muito interessante aqui que a gente precisa prestar atenção, porque Arão, dentro desse contexto, ele prefigura uma liderança que busca satisfazer o desejo do povo. Uma liderança de conveniência. Uma liderança que preside de acordo com as circunstâncias. Se é época de política, ele vira político.
Se é época de carnaval, ele arruma algum movimento para o povo também não ir para o carnaval, porque morre de medo dos irmãos ir pular carnaval. Eu falo isso, vocês podem achar graça, mas eu conheço muitas comunidades que fazem isso na minha cidade. Fazem algum tipo de movimento gospel para que os irmãos não se distraiam com o carnaval. Aonde, irmãos? Veja a seriedade dessa reunião, desse louvor, veja esse momento aqui, se nós precisamos de distração. Mas eu digo para vocês, Satanás de alguma maneira está distraindo muitos cristãos, e ele tem levantado uma liderança descomprometida com o reino de Deus. É isso que representa Arão nesse contexto. Uma liderança que procura satisfazer o ego das pessoas. Eu quero colocar um texto aqui para servir como uma moldura sobre esse assunto que eu estou falando, porque eu sei que aqui existem muitos homens e mulheres que de uma maneira muito especial Deus tem colocado a mão sobre eles e levantado para servir de maneira especial na sua casa. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 a 5. Vamos ler esses textos, vamos ver como esses textos, eles nos abrem os olhos diante dessa circunstância. Será que o Senhor nos chamou para pregar um evangelho de conveniência? Será que o Senhor nos chamou para pregar um evangelho para massagear o ego? Que tipo de mensagem nós temos que pregar diante dessa geração? Uma geração que gosta de entretenimento, de distração. Irmãos, eu digo para vocês, esse lugar aqui, essa palavra aqui, isso aqui não é picadeiro, isso aqui não é lugar para animadores de auditório. Deus não chama palhaços para a sua casa, para ministrar na sua casa. Deus chama profetas e mestres. É disso que nós estamos precisando nesses dias, de um evangelho cristocêntrico, vivo, eficaz, poderoso, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que constrange, que quebranta, que nos esmaga, que nos leva aos pés do Senhor. É disso que nós estamos precisando nesta hora, e não de um evangelho de distração. Olhe para esses textos. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 a 5. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra. Agora preste atenção em cada vocábulo. Ele diz: insta. Esta palavra aqui, ela é usada de maneira muito especial sobre um ato inesperado, isto é, haja de forma inesperada, surpreenda, pregue a palavra, surpreenda as pessoas. É isso que significa esse termo insta, está aí na sua Bíblia, insta, surpreenda. Ele diz aqui que você possa agir até mesmo de forma inesperada. Pregue a palavra. Como é possível? Tenha a palavra como que encarnada no seu coração. Como é possível isso? A partir de uma vida devocional. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sabe como que nós podemos definir a palavra de forma sublime? A palavra, o evangelho que nós pregamos, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, é o sinônimo do próprio Deus. Porque você não pode retirar Deus da sua palavra, e nem retirar a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus, a palavra é uma manifestação do próprio Deus. A palavra, ela é fragmentos da mente de Deus. Por isso você não pode tratá-la de qualquer maneira. Não é discurso, não é conto, não é algo que você pode fazer o que você quer. Antes de você pregar, procure exercer uma vida devocional aos pés do Senhor. Ele diz: insta, surpreenda, mesmo que inesperadamente, pregue. Aí diz: quer seja oportuno, quer não, corrija. Sabe o que significa isso? Reprove, refuta. Está errado, reprove, mas reprove na palavra. Refute todos os erros, todas as heresias. Ele diz: repreenda.
E essa palavra é muito rica no texto original, significa repreender de tal modo que leve a pessoa censurada à confissão de pecados. Repreender de maneira que a pessoa sinta-se quebrantada. Repreender de forma que a pessoa se sinta corrigida a ponto dela não ter uma outra alternativa a não ser confessar os seus próprios pecados. No momento que a palavra está entrando, a pessoa já está falando com o Senhor, perdoa meus pecados, porque ela vai trazendo luz nas trevas do nosso coração. Este é o sentido desta palavra corrigir, traz luz ao nosso coração a ponto de ocorrer, consequentemente, a confissão de pecados. Aí ele diz mais, exorta, encoraja, fortaleça, isto é, a pessoa está caída, está desanimada, está frustrada, está com medo, está ansiosa. Essa palavra, essa exortação, essa mensagem do alto, ela levanta, ela fortalece, ela te livra desse transtorno de ansiedade. Aí ele diz, com toda longanimidade, isto é, firmeza e perseverança e doutrina, versículo 3. Pois haverá tempo, e esta palavra aqui é importante, tempo, a palavra aqui é um kairos. Essa palavra kairos aqui, dentro do contexto desse texto, e digo para vocês que essa porção aqui faz parte da escatologia de Paulo. É como se eu pudesse ter a liberdade de dizer que aqui está uma parte do Apocalipse paulino. Essa porção aqui é um Apocalipse paulino. Existem várias porções dos escritos de Paulo que são escatológicos. Então, aqui Paulo está dizendo, pois haverá tempo, e o tema aqui é kairos, um tempo específico, um tempo distinto. Isto requer dizer o seguinte, que esse tempo, se houve tantos momentos, que a palavra de Deus se fez tão necessária, tão urgente, eu digo para vocês, nunca houve um tempo na história da igreja em que o evangelho genuíno seja tão urgente como os dias que nós estamos vivendo agora. Pois haverá tempo, e é hoje esse kairos, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, isto é, desejo de ouvir coisas agradáveis. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Recusarão a dar ouvidos à verdade. Anote 2 textos aí que eu vou te dar. O primeiro está em Tito, o capítulo 1, versículo 14, que diz assim, e não se ocupe em fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. É a mesma coisa, como que sentindo coceiras nos ouvidos, como que desviando-se da verdade. O outro texto que eu vou te dar está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 25. Hebreus 12, 25. O escritor dessa epístola diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Deus dos céus nos adverte hoje, nesse tempo, meus irmãos e irmãs, não permita que a verdade de Deus seja diluída no seu coração, não permita que a verdade de Deus perca o valor no seu coração. Olhe para esses textos, muito importante isso aqui, irmãos. Veja o versículo 5, ele diz, tu porém, essa frase ela tem uma conotação especial nas epístolas que Paulo escreveu para Timóteo. Tu porém, sabe o que ela indica? Timóteo,
que você esteja na contramão desses. Tu, porém, é uma solene advertência para que Timóteo andasse na contramão desses que se recusam a dar ouvidos à verdade. Tu, porém, aqui é algo que nós precisamos entender. Deus nos chama para ser um contraste daquilo que nós vemos em nossa geração, uma antítese. Nós temos sim, irmãos e irmãs, que andar na contramão do curso deste mundo. O padrão da nossa existência hoje, o padrão do nosso viver hoje é um padrão celestial. Escute o que eu estou te dizendo. Se você não compreender isso, se você se permitir ser moldado, ser controlado pelo espírito desse mundo, você vai seguir o anticristo. Me desculpe ter que te dizer isso face a face. Se você não entender esse tu, porém, se você se amoldar, se você estiver em conformidade com o padrão do mundo hoje, porque existe um espírito por detrás de tudo isso. Paulo chama isso em Efésios capítulo 6 de principados, potestades, e ele usa uma palavra muito importante, dominadores. Quando ele completa a frase, ele diz, dominadores deste mundo tenebroso. O termo grego é cosmokratos, de cracia, de força, de poder. Democracia, cracia, força, poder. Sobre o mundo, demônios que agem em toda forma de sistema de mundo. Como que eu leio isso na palavra de Deus e eu posso imaginar que alguém um dia, de forma política, seja lá filosófica, seja ideológica, seja como for, aonde for, vai poder mudar o destino da minha alma? Não, irmãos. O destino da nossa alma já foi mudado lá na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. E ele não ascendeu aos céus, ele ficou ainda aqui 40 dias com os seus discípulos. E depois ele ascendeu, e quando ele ascendeu, ele abriu um vivo e novo caminho. E eu tenho que te dizer que quando o Espírito desceu e veio nos habitar, o Espírito já está fazendo o nosso trajeto para encontrarmos com Ele a qualquer momento. Se você não vive essa esperança, você está vivendo o evangelho apostatado. Você pode não gostar do que você está ouvindo hoje, mas é isso que vai salvar a sua alma. É isso que vai mudar o curso da sua vida. Meus irmãos e irmãs, tome muito cuidado. Eu quero colocar alguns pontos para nós refletir sobre os dias que nós estamos vivendo. O primeiro ponto é: vivemos hoje, meus irmãos e irmãs, sufocados por uma sobrecarga de informações, numa esfera jamais vista, numa poluição global que tem atingido todas as esferas da nossa vida. Preste atenção nisso. Todo esse contexto de mídia digital, que hoje se tornaram onipresentes em todas as áreas do nosso viver. Hoje, a mídia, o poder do mundo digital, goste você ou não, tudo isso hoje governa todas as esferas da nossa vida. Eu me lembro de um irmão aqui numa cidade no Paraná, que ele tomou uma decisão radical. Ele cancelou todas suas páginas, jogou o seu celular num canto da sua casa e disse: nunca mais vou usar um celular. 2 dias depois ele foi renovar sua carteira de habilitação. A primeira pergunta que a mulher fez, depois que ele deu o nome, perguntou: qual o seu e-mail? Ele disse: eu não tenho e-mail. Eu falei: então você não tem como renovar sua carteira, só renova pelo celular, você vai ter que ir lá, entrar, deu as explicações. Ele disse: mas eu quero sem celular não faz, você tem que ter seu e-mail. Para resumir a história, ele teve que resgatar o celular de volta. Hoje, irmãos, não tem escapatória. Eu digo para as pessoas: celular não é uma coisa do diabo, celular é uma coisa de Deus. É igual o jardim do Éden, o problema é que a serpente entrou.
É uma bênção, irmãos. Imagine, vocês estão aqui, seus familiares ficaram lá, e você poder se comunicar, você poder fazer movimentos bancários, pagar contas sem ter que sair de casa, é uma infinidade de coisas, mas o problema não é esse, irmãos. O problema é que muitas vezes não percebemos esse cosmocratos, nós não temos percebido a influência do mundo digital nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos, na nossa mente, na nossa devoção. O que nós não temos percebido é que esse mundo digital está destruindo a nossa capacidade de refletir, de contemplar. Hoje você está vendo, em consequência disso, são adultos infantis. A quantidade de irmãs que já me procuraram pedindo ajuda para os seus esposos que ficam até as 4 da manhã jogando videogame. Que viram à noite jogando videogame. Adultos infantilizados e crianças adultizadas. Uma criança de 4 anos, 5 anos, tem mais informação na área sexual do que qualquer um de nós tínhamos quando tínhamos 15 anos de idade. É uma tragédia. As crianças hoje de 3, 4, 5 anos já estão com pensamentos adultos. As crianças estão adultizadas e os adultos infantilizados. Que tragédia. Os casamentos estão acabando com muita facilidade. Porque o diálogo em casa já terminou, não acabou. Hoje é via WhatsApp. Irmãos, eu sei que é uma epidemia, virou uma poluição global. Isso está destruindo valores, estamos perdendo certos princípios espirituais e não estamos vendo o poder dessa mídia digital. Eu li uma reportagem sobre uma modelo australiana, Essena O'Neill. Aos 15 anos ela tinha 500 mil de seguidores. Quando ela chegou aos 19 anos, ela foi assinar o maior contrato da vida dela com a revista Vogue. Foi quando uma luz bateu no seu coração e ela destruiu todas as suas mídias sociais. Ela entrou no anonimato. E hoje ela percorre o mundo tentando ajudar os jovens a sair deste mundo, desta superficialidade, que tem destruído valores, princípios. Essena tem procurado mostrar para os jovens o perigo da sexualização precoce. Como as pessoas hoje sofrem de um narcisismo digital. Como as pessoas agora vivem a febre de celebridade instantânea. Hoje as pessoas não podem dar um espirro que já está tirando uma selfie e publicando nas suas páginas sociais. Irmãos, é uma coisa absurda. Os irmãos estão perdendo princípios, valores. Um casal vai para a praia, tira fotos, coloca na sua página social e todo mundo da congregação está vendo os irmãos ali. Nós estamos perdendo o bom senso e a noção de valores e não vendo que isso está destruindo aquilo que o Espírito Santo construiu dentro de nós. Não temos percebido isso. Muito cuidado, irmãos. Um outro ponto. Vivemos uma urgência insistente do grande drama da comunicação digital em todas as esferas da nossa vida. Isso tem produzido em nós um apetite desgovernado por conectividade imediata. Você amanhece o dia, você não pensa em orar, mas você pensa em olhar os seus e-mails, suas mensagens, seu Instagram, seu Facebook. Eu digo para vocês, uma coisa que me chamou muita atenção, lendo um jornalista americano, Tony Hayken, ele está debruçado há quase uma década, estudando sobre os efeitos e as consequências do mundo digital na vida das pessoas. Ele fez mais de 2.000 pesquisas e entrevistou cientistas em todo o mundo. Ele fez descobertas impressionantes. Ele tem produzido muitos livros. E uma dessas pesquisas que ele tem levantado tem mostrado algumas coisas
sérias sobre a nossa vida cristã. Como as pessoas estão se distanciando dos valores espirituais e não percebem que estão se tornando uma presa fácil, vulnerável para a destruição do seu lar, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Como as pessoas não percebem que elas estão sendo consumidas por amizades virtuais, isto é, convivendo com pessoas que elas nunca vão poder tocar, sentir, abraçar, onde o amor passa a ser virtual, onde tudo gira no virtual, e a pessoa sai da sua realidade. Isso tem uma forte influência na nossa espiritualidade. Este desespero exacerbado pela conectividade imediata, de estar conectado, de estar o tempo todo se relacionando de forma virtual. Ele chega a dizer, Tony Haker, que os especialistas, os neurocientistas que estão debruçados sobre este assunto, eles dizem que ainda não chegaram à conclusão sobre os efeitos nocivos e devastadores das mídias sociais na nossa geração, em especial nas crianças e nos jovens. O que se percebe é que até 10, 20 anos atrás não se falava em transtorno de ansiedade e depressão em crianças. Hoje é algo comum. Algo comum. Crianças com 5, 6 anos já tentando suicídio. O que eles têm percebido é o desligamento, a desconexão social, onde as pessoas estão preferindo se isolarem. Já existe no Japão, na Suíça, no Canadá e em muitos outros lugares do mundo uma geração de pessoas que preferiram se relacionar apenas de forma virtual. Então, meus irmãos e irmãs, isso é muito sério. Apetite desgovernado por conectividade imediata. O desespero inconsciente de permanecer relevantes e entretidos. Então, o Instagram, essas mídias sociais como o Instagram, dá à pessoa uma sensação de relevância. Porque você imagina, alguém vai lá e tira uma foto de si mesmo em algum evento e coloca na sua rede social, aí está aquelas curtidas, linda, maravilhosa, você é demais, aquilo o ego vai pulando, vai inchando, não é verdade? Você sabe que tem pessoas, e a Senna O'Neill experimentou isso, ela conta a história, uma experiência que ela teve, de uma imagem que ela postou, e ela ficou o dia, angustiada, porque ela não tinha conseguido atingir 300 mil curtidas. Porque naquele dia ela esperava pelo menos 2 milhões de curtidas. Uma foto sensual, só 200 e poucas mil curtidas. Então ela foi percebendo que quando ela não conseguia atingir aquele nível de curtida, e aí ela começava, às vezes, a ficar horas e horas tentando encontrar se a mãe dela tinha curtido, se o namorado tinha curtido, você entende? Irmãos, a gente está numa ponta, tentando ajudar pessoas, como um irmão que me procurou pedindo ajuda, o dia que ele olhou na página social da sua esposa e viu uma foto dela e várias curtidas de homens. Quando ele foi olhar, alguém dizendo assim, você está muito, uma palavra indecente. Ele falou, não, mas isso aqui é o seu colega de trabalho? Ela, mas ele olhou aí, mas não tem nada não. Aí olhou aqui, mas esse aqui é aquele rapaz da academia, falando isso aqui de você. Irmãos, por um milagre de Deus, o casamento deles não acabou. E ela estava satisfeita. Sabe qual foi o ponto central aí? Vou dizer para vocês. É que muitas vezes o marido é indiferente, o marido nunca elogia. Agora as mulheres, desculpe as irmãs, mas eu preciso dizer que pode ter uma ou duas aqui, ou talvez não tenha alguém que você conheça, aí você vai lembrar dessa história. A mulher em casa nunca é elogiada, mas aí ela começa a sentir essa celebridade admirada. Ela começa a sentir que a estima dela não está mais baixa, porque o marido nunca vê a roupa, nunca importa com o perfume, isso vice-versa também. Porque a gente fala muito da mulher, as irmãs acham que os homens não sofrem também dessas questões, sofrem do mesmo jeito.
Os homens também querem ser elogiados, querem ser amados. Porque, irmãos, de verdade, olha, irmãs, não fiquem bravas comigo, mas eu vejo que nós não estamos percebendo o que Satanás está fazendo com o homem nesta geração. Não vai demorar muito, irmãos. O homem vai ser um ser totalmente marginalizado nesse mundo. Vocês conhecem a delegacia do Zé da Penha? Não existe. Não existe, irmãs. Então, é uma coisa extremamente complicada. A gente não está percebendo esse cosmocratos, colocando a mulher numa relevância. Irmãos, ninguém colocou a mulher em maior relevância do que a palavra de Deus, do que o Senhor Jesus. Essa coisa do feminismo que tem adentrado de forma sutil nos lares, nas famílias, no meio dos jovens. E isso é o espírito do mundo, e a gente não está percebendo que é isso que está nos tirando dessa esfera tão santa, tão gloriosa, tão consagrada, que é a vida do corpo de Cristo, a igreja. A igreja é o oásis, a igreja é o lugar onde nós estamos sendo guardados do poder deste mundo. Que santo privilégio estarmos aqui nesta noite, nesses dias. Então veja isso. Relevantes e entretidos. É o tempo todo, irmãos. Por quê? Porque o acúmulo de informações, novidades. Se você entra no seu Instagram, vou dar um exemplo. E eu conversei com uma pessoa que é especialista nessa área. Se você tem o seu celular próximo, e você diz assim, eu estou pensando em comprar um tênis de tal marca, olha, eu vi um, achei lindo. Você sabe o que acontece? O próprio algoritmo do seu Instagram já vai produzir aquilo. Quando você entrar no seu Instagram, já está todas as lojas com o seu tênis lá. Só de você falar. Eu tenho visto irmãos darem testemunho de carro, de pneu que vai comprar, de outra coisa que vai comprar para carro. Eles estão controlando. E a gente não está percebendo, a gente está achando tudo isso lindo e maravilhoso. Tome cuidado, irmãos. O celular não é do diabo, não queira jogar seu celular fora hoje. O problema, irmãos, é a serpente que entrou no Éden, naquele lugar maravilhoso que Deus deu para o homem. E aqui você vê, 3 coisas vão surgir aqui. O hedonismo, o narcisismo e a luxúria. 3 coisas. O hedonismo, o prazer como bem supremo. O narcisismo, o amor centrado no eu. E a luxúria, o amor centrado na riqueza, no dinheiro. É isso que tem produzido, irmãos. É isso que está fazendo hoje uma igreja que está se distanciando do seu chamamento. Um outro ponto que nós precisamos meditar é sobre o apetite desordenado, desenfreado por novidades. Porque, irmãos e irmãs, mídia social, essa internet que nós temos aí, nos nossos telefones, nos nossos smartphones, produz um imediatismo muito grande. E o acúmulo de novidades que vem diante de você, diante dos seus olhos, e aí surge uma doença chamada neofilia. Já ouviu falar dessa doença? Irmãos, eu digo para vocês, só por um milagre de Deus, mas eu acredito que 99% desse povo que está aqui sofre dessa doença, neofilia. A neofilia, o vício naquilo que é novo. É o vício naquilo, é o vício pela novidade. É isso que tem feito os nossos smartphones. Isso é algo terrível. Se você concentrar o seu coração no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, você vai ver que todo o trabalho da Babilônia contra aqueles jovens era mudar a identidade deles, era mudar a cultura deles, era mudar a vocação deles. Você vê que o que foi proposto para aqueles jovens não foi algo pequeno, não. Eles deveriam se aculturar com tudo aquilo que era a Babilônia, aquelas comidas, que era uma característica da cultura, da idolatria, comidas que tinham a ver com a adoração pagã.
E eles foram desafiados a aceitar aquela forma de cultura, aquela forma de treinamento. Durante 3 anos, eles iriam passar por aquele treinamento. Para quê? Para que eles pudessem assistir no palácio de Nabucodonosor. Quem hoje recusaria isso? Quem hoje diria não a uma oportunidade? A maior oportunidade da Babilônia estava sendo dada àqueles jovens. Aqueles jovens estavam diante da maior oportunidade do mundo. Eles iriam comer na mesa de Nabucodonosor. Eles iriam assistir na porta dos palácios de Nabucodonosor. Mas eles não quiseram. Eles dispuseram no coração deles não participar daquela cultura pagã. E você vai ver que todo o trabalho ali era para tentar levar eles a renunciar à fé, o temor e a honra a Deus. Lembra quando no capítulo 2 diz que Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua? Aí no capítulo 3 ele edificou uma grande estátua. Ele deve ter acreditado que aquela estátua tinha que ser real, e de fato era profética. Mas ele fez uma grande estátua. E todos deveriam se curvar diante daquela estátua. E quem não se curvasse seria colocado numa fornalha de fogo. Sabe o que aconteceu? Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, Ananias, Misael e Azarias, eles não se curvaram. Quando tocaram a música, todos estavam prostrados, eles não. Eles já eram autoridades na Babilônia. Então Nabucodonosor os chamou, mandou aquecer a fornalha 7 vezes, e disse para eles que eles deveriam obedecer e adorá-lo, honrá-lo, se curvar diante da sua estátua. Eles não se curvaram. E disse ainda mais para Nabucodonosor, que eles não iriam se curvar, porque Deus, o Deus que eles criam, o Deus que eles serviam, se esse Deus quisesse, Ele iria livrá-los da mão de Nabucodonosor. E se Ele não nos livrar, nós mesmo assim morreremos, mas não adoraremos a tua imagem. Pegue esse capítulo 13, estude com o capítulo 3 de Apocalipse. Qual é o assunto do capítulo 3 de Apocalipse? Uma geração que vai adorar uma imagem. Uma geração que vai se curvar diante de uma imagem. A imagem da besta será adorada, essa imagem será honrada, essa imagem vai controlar a nossa mente, vai controlar as nossas posses, os nossos afetos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, as nossas emoções. Irmãos, eu preciso dizer para vocês, o espírito do anticristo já está aqui, o sistema do anticristo já está aqui, falta muito pouco. Então, quero te falar, não permita que o espírito do anticristo, que o sistema do anticristo governe a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Não se curve a esta imagem maligna que está roubando da sua vida o lugar da centralidade de Cristo. Não permita. Lute contra isso. Lute. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Nós estamos vivendo a era do completo domínio do mal, da perversidade. Isso tem produzido uma religião que é caracterizada pelo evangelicalismo ou evangelicalismo instantâneo. Eu vou repetir, uma religião profana que é caracterizada pelo evangelicalismo instantâneo. O que é esse evangelismo ou evangelicalismo instantâneo? É o liberalismo com seus disfarces. Guarde isso, irmãos. O liberalismo com seus disfarces. Esse evangelicalismo, ele tem produzido nas pessoas experiências rápidas, fáceis. As pessoas, elas querem muito mais a qualidade do momento do que a durabilidade da experiência. Então, como que as pessoas estão vivendo hoje? Experiências instantâneas, rápidas. Hoje não se preocupa mais com a transformação, mudança de caráter.
É isso que esse evangelicalismo tem produzido, uma fé superficial. É isso que você está vendo hoje. Esse evangelicalismo instantâneo nasceu da ideia de que podemos nos livrar de todo o dever e compromisso com o Evangelho de Cristo. Porque hoje você está vendo isso. Essa fé superficial, esse evangelho apostata, é tudo isso aqui que você está vendo. Hoje, há muitos pregadores aqui na nossa nação dizendo o quê? Dizendo o quê? Ao final, todos nós seremos salvos. Isso chama-se universalismo. Pregadores de renome aqui desse país têm ensinado que a Bíblia precisa ser atualizada por causa das mudanças sociais e culturais dos últimos tempos. Escute mais o que eu estou te dizendo. Na Inglaterra, já tem leis sendo aprovadas, como também na Escócia, onde você não pode mais pregar contra certos tipos de pecados abertamente, porque se pregar, você vai responder processo e será preso. Isso já está chegando no Brasil. Você não vai poder pregar contra nenhuma seita, contra nenhuma heresia que ofende o Evangelho. Você não vai poder pregar, porque é uma forma de discriminação. E por aí vai. É o que nós estamos vendo hoje. Como que nós, irmãos, vamos viver nesse tempo? Como que nós vamos poder proclamar a verdade, combater o pecado, confrontar os erros, a mentira? Então, meus irmãos, se nós não sairmos dessa esfera da superficialidade espiritual, se nós não abrirmos os nossos olhos, ou se nós não permitirmos que a palavra de Deus, como colírio, abra os nossos olhos, nós vamos ser engolfados por esse sistema maligno que está operando hoje no mundo. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor, que levante homens como Moisés, homens que estão aos pés do Senhor, e não homens como Arão, que procura satisfazer os desejos de uma congregação. Escute isso, irmãos. Esse evangelicalismo instantâneo é a heresia sutil, silenciosa, que vai entrando, que vai nos distraindo, que vai pervertendo os valores, que vai produzindo o culto carnal. Esse evangelicalismo instantâneo, que não confronta o pecado e nem nos constrange a santidade, a consagração. Este evangelicalismo instantâneo é aquilo que nós chamamos de ortodoxia morta. Eu quero te falar algo, irmãos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho verdadeiro. Por esse evangelho, os apóstolos morreram. Sabe por que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos morreram? Eles morreram porque se recusaram a viver uma ortodoxia morta. Assim também nós vamos sofrer oposição, vamos ficar tentando florear as coisas, ficar tentando agora dizer, não, irmãos, está tudo bem. Não, irmãos, chegou a hora sim da igreja mostrar para esse mundo que ela é um luzeiro. Chegou o momento da igreja levantar e entender que ela está numa guerra espiritual. Chegou o momento de nós entendermos que o nosso Senhor está muito perto de voltar e que nós precisamos lidar com todas as formas de mundanismo, incredulidade, religiosidade, que tenta roubar o lugar de Cristo, a centralidade de Cristo, da sua palavra, do verdadeiro culto, do verdadeiro significado do ministério espiritual, dos valores espirituais. Nós precisamos entender que esse momento é agora. Não dá para ficar nessa apostasia, nessa indiferença. Não dá para você permanecer dentro de uma comunidade onde a reunião de oração é a Cinderela descabelada. Já imaginou, irmãos?
Qualquer movimento que você faz no meio de uma congregação, todo mundo está presente, mas quando você fala na reunião congregacional de oração, ninguém vai. Como é que pode isso, irmãos? Não dá mais. Peça ao Senhor não é para trazer um avivamento para a congregação onde você reúne. Peça ao Senhor para trazer um avivamento para a sua vida. Seja você essa brasa que vai incendiar os irmãos, inflamar os irmãos. Porque nós ficamos muitas vezes como aquele paralítico do tanque de Betesda. A gente quer que a coisa aconteça aqui do nosso lado, mas não comigo. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Jesus chegou e perguntou: quanto tempo você está aí? 38 anos. Ele estava 38 anos. O que você está fazendo aqui? Você quer ser curado? Eu quero. E por que você não é curado? Porque ninguém me joga aqui, que desce um anjo. Irmão, sinceramente, eu tenho dúvida disso, mas tudo bem. Desce um anjo aqui e move as águas. Desce um anjo aqui e move as águas. E ninguém me coloca lá dentro. O verdadeiro milagre não era esse. O verdadeiro milagre estava ali, era uma pessoa. Aí o Senhor faz uma pergunta para ele, irmãos, que parece a pergunta mais absurda que você vai encontrar nos evangelhos. Um paralítico, que está há 38 anos na beira de um tanque, e o Senhor Jesus aparece e pergunta: você quer ser curado? Ele está há 38 anos querendo ser curado, mas ele quer que a coisa aconteça no tanque, entende? Ele tem fé no tanque, ele tem fé no anjo. Está errado, irmãos. Peça para acontecer com você. Fala: Senhor, aconteça na minha vida esse avivamento. Peça para acontecer com você. Clame a Deus por um avivamento na sua vida. Vamos parar com essa coisa, parece que é até teatral. O Senhor move aqui entre nós, move na minha vida. Se você não é capaz de viver isso para você, se você não tem fé para você, você vai ter fé que um anjo vai descer, vai mover as águas? Experimente você. O Senhor quer tratar com você, comigo. Essa tem que ser a minha oração de todos os dias. Aviva a minha vida. Vem incendiar o meu coração. Inflame o meu coração de amor, de zelo por Ti. Então, meus irmãos e irmãs, deixa eu aprofundar um pouco mais nesse assunto com vocês. Aqui, eu quero levá-los para 2 Reis, capítulo 20. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Vamos ler os versículos 12 a 19. Vamos ver a importância de nós cuidarmos desse templo, do nosso coração, da nossa vida interior. Eu sei que esse assunto de mídia digital, esse assunto relacionado a tudo que nós estamos vivendo hoje, é um assunto para uma conferência toda. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, irmãos, porque eu acredito que não há nenhuma pessoa aqui, talvez, que não esteja envolvida de alguma forma dentro desse emaranhado do mundo digital. Então, eu quero mostrar algo para vocês na Bíblia. Eu quero sair agora dessas informações, vamos agora para as revelações. 2 Reis, capítulo 20. Observe os textos com muito cuidado. Diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, um adorador de Baal, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Ezequias era o rei de Judá, um piedoso rei, um servo de Deus que foi tremendamente usado para trazer reformas, levar o povo de volta aos pés do Senhor. Naquele tempo, a nação de Judá estava vivendo um avivamento muito especial, um tempo muito especial. Agora observe, porque soube que estivera doente, Ezequias se agradou dos mensageiros, ele mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias. Ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse.
Agora escute, irmãos. Então disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra de Deus. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Lembra de Daniel, Misael, Azarias? Lembra deles? Aqui está, irmãos. O cativeiro está aqui descrito. A tragédia do cativeiro. Irmãos e irmãs, se você ler o último capítulo de 2 Crônicas, você vai ficar chocado com isso aqui. Agora escute. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos pegar apenas um texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 32. Aconselho você a colocar esse texto aí junto desse. Anote aí para você nunca esquecer. Todas as vezes que você passar aí, você vai ver esse texto. 2 Crônicas, capítulo 32 e o versículo 31. Diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhes foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e para fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Está vendo aí? Está vendo, irmãos? Lembra quando Paulo diz assim, em Efésios capítulo 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Está vendo, irmãos? Veja que aqui é algo sério. Cada hora da nossa vida, você precisa entender, Satanás está lançando dardos inflamados sobre nós. Observe algo muito sério aqui. Veja que essa porção maravilhosa, aqui é uma grande advertência para nós. Como muitas vezes nós não temos guardado o nosso coração, os nossos afetos. Por isso que eu estava dizendo para vocês, o nosso padrão de vida é celestial, não é mundano. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, ele usa uma expressão que é muito forte na literatura grega. Ele diz assim, rogo-vos. Isso implica dizer que quando um escritor está propondo um texto, algum documento escrito, e ele coloca essa frase, significa que é algo urgente, é algo de extrema importância, é algo que requer de nós a máxima atenção. Então o que Paulo está requerendo de nós? Por que ele quer chamar a nossa atenção aqui em Romanos 12? Ele diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai traduzir isso. Ele diz, o vosso corpo tem que ser um culto racional. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Irmãos, nós estamos no culto, mas não adianta você estar no culto e diante de uma adoração tão maravilhosa como essa. Você pode cantar com os irmãos, você pode pular, você pode chorar, mas se a sua vida não for um culto, isso é barulho de lata vazia. Porque o que Deus busca é o adorador. Como é extremamente significativo para um adorador num momento como esse aqui, onde os irmãos estavam nos conduzindo em adoração. Qualquer pessoa cuja vida é um culto a Deus, ele transcende os instrumentos, as vozes, a letra. Ele consegue tocar o Senhor com as suas palavras. Por isso é tão especial o nosso momento de culto. Então Paulo está dizendo que a nossa vida seja um culto. Um culto racional, com entendimento, e não vos conformeis com este mundo. Agora ele entra no outro ponto. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer, irmãos? Se nós nos conformarmos com este mundo, nós deixaremos de ser um culto. O nosso corpo vai deixar de ser um culto. Nossa vida vai ficar exposta a todas as formas de ataques espirituais, emocionais, em todas as esferas. Nós nos tornaremos vulneráveis. Nós vamos perder o sentido da nossa espiritualidade. Nós vamos nos tornar como pessoas comuns. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, você não é uma pessoa comum. Você não é um qualquer. Porque o que habita dentro de você é aquilo que por toda a eternidade habitou
Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, aquele que sempre foi a união e o elo da Trindade, ele desceu para nos habitar. Então nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais, nós somos seres que estamos sendo conduzidos para uma esfera celestial e eterna, e um dia nós estaremos diante do trono da glória. Aleluias! Então, meus irmãos e irmãs, não torne a sua vida comum porque você não é. Você não foi comprado por qualquer preço. Deus não enviou um anjo para te salvar. Ele enviou o seu próprio filho. Sabe quem eu e você era? Vou te dar duas figuras aqui para você saber o que representamos, ou fomos representados naquele Calvário. Barrabás, lembra dele? Barrabás. Aquela cruz era de Barrabás, mas Jesus tomou. Jesus não estava ali diante do tribunal de Pilatos. Ele passou por 7 julgamentos. Ele foi julgado por Anás, foi julgado por Caifás, depois ele foi julgado por Pilatos, depois ele foi julgado por Herodes, e depois ele voltou para ser julgado de novo por Pilatos. 6 julgamentos. Sabe o que eles encontraram contra ele? Nada. Então por que ele foi crucificado e condenado? Porque teve um 7º julgamento. E ele foi tirado da terra e colocado entre os céus e a terra. Agora ele estava diante do juízo de Deus. Os condenados éramos nós. Era eu e você. Você lembra então, irmãos, que lá ao lado dele tinha um outro condenado. Quem era? O ladrão da cruz. Agora ele vai mostrar para nós o que acontecerá conosco. Porque com Barrabás, que nos representa, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa condenação. E com aquele ladrão da cruz, quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus não deu a ele o que ele pediu, deu muito mais. Muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa, muito mais do que você espera, é o que ele já tem para você na glória eterna. Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. Então você não é um qualquer. Você sente aí na sua alma a sua ansiedade, a sua depressão tentando te diminuir. Você sente a sua estima baixa porque às vezes no seu casamento você não tem tanta atenção do seu cônjuge. Você sente o abandono dos seus filhos, você sente o abandono de tantas pessoas. Eu quero te falar, não sinta. Porque você é muito mais amada do que todo esse universo. Você é muito mais amado do que todos os anjos que existem diante da glória. Entenda isso de uma vez por todas. Nós não somos pessoas comuns. O Espírito de Deus começou uma obra aqui, e aquele que começou, ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai até o final. Ele vai concluir essa obra. E um dia ele nos entregará para aquele amado Isaac que virá nos encontrar. Então entenda isso. Guarde o seu coração, não faça o que aconteceu aqui. Quando você começa a abrir sua vida, lembra de Cantares 4:12. Eu vou ler esse texto, vou citar esse texto para você. Jardim fechado, és tu, amada minha. Meu irmão, minha irmã, zele desse santuário do Senhor, que é o seu corpo, que é a sua vida interior. Zele. Moça, rapaz, cuide desse santuário do Espírito Santo. Esse mundo virtual que tem nos dado acesso rápido, instantâneo, a toda forma de perversidade imoral, de toda forma de degradação. Saia dessa esfera, não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você. Como nós temos perdido, como Ezequias perdeu, as consequências foram devastadoras, porque ele não guardou aquilo que era sagrado. Aquilo que era sagrado, ele não guardou. Deixe-me colocar um exemplo extraordinário aqui, que vai colocar mais luz sobre isso.
Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. E aqui nós vamos terminar. Veja, Juízes capítulo 16, diz que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Quem era Sansão, irmãos? Sansão era um juiz consagrado, era um jovem consagrado, moça, rapaz, em especial, gostaria que vocês ouvissem isso. O nome Sansão significa aquele que brilha como o sol, aquele que recebeu a iluminação, o chamado de Deus. Este é Sansão, aqui descrito nesse capítulo. Mas ele sempre tentando, lutando para viver na contramão da sua vocação e do seu chamado. Moça, rapaz, eu falo para todos aqui, em especial os jovens, não ande na contramão do seu chamado. Não tente se amoldar a este mundo. Não tente querer fazer parte desse mundo que está debaixo da ira de Deus. Deixa eu te falar, este mundo está debaixo da ira de Deus. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. Você pode achar bonito, você pode olhar na sua faculdade, você pode olhar ali os jovens da sua escola, parece que eles são felizes, parece que os rapazes são os mais admirados, aquelas moças são as mais admiradas, são as mais elogiadas. Você não precisa disso, moça, rapaz, você não precisa disso. A maior declaração de amor que você precisa é aquela da cruz. Escute isso. Então, Sansão, ele foi lutando contra a sua vocação. Como pode? Será que isso não está acontecendo com você, moça, rapaz? Será que você não está lutando contra a sua vocação? Contra o seu chamado? Será que você não está na contramão da voz daquele que te ama, que é o Senhor? O mundo parece tão atrativo, e sim, é, mas é uma verdadeira propaganda enganosa. Lembra do Salmo 73, o Salmo de Asaf? Quando ele começou a olhar à sua volta, ele começou a ser tomado de admiração, ele começou a ver que as pessoas ímpias pareciam que elas eram felizes, e assim somos nós. Você entra lá no Instagram e vê aquelas fotos bonitas, mas é tudo Photoshop. Photoshop misturado com Mary Kay, fica todo mundo lindo. E você olha e pensa, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser assim. E você é tomado dessa ânsia, do desespero, do narcisismo digital. Lembra de Narciso, aquele personagem que foi amaldiçoado? E o que aconteceu? Ele estava olhando a sua própria imagem num lago. Sabe o que aconteceu? Ele se amou tanto que ele mergulhou e morreu. Ele era um adorador de si mesmo. Então veja o perigo disso, irmãos e irmãs. Veja a seriedade de tudo isso. Eu quero te pedir em nome de Jesus, receba esta palavra. Mude a sua trajetória. Não entre na forma, não entre em conformidade com o padrão deste mundo. Esse mundo está caído. Esse mundo está condenado. Esse mundo não amou o Senhor Jesus. Então veja algo aqui que eu preciso te dizer. Sansão amou a prostituta. Ele não foi chamado para isso. Ele era um homem consagrado. Ele tinha uma força extraordinária. Ele tinha uma capacidade de vencer extraordinária. Essa capacidade não era inerente ao seu ser. Era fruto da sua consagração. Sabe aonde que está a sua força, rapaz, moça, meu irmão e minha irmã? E aqui em especial eu quero falar aos jovens. Moça, rapaz, sabe aonde que está a sua força? Está na sua consagração. É na sua consagração. Jovens, vós sois fortes. E por quê? Porque a palavra de Deus habita em vós. Aí está na consagração. Aqui estava a força de Sansão. Não era nos seus músculos. Irmãos, eu chego a pensar que Sansão devia ter o meu peso e o meu corpo. Ele não devia ser um bombadão. Ele devia ser alguém comum, porque o extraordinário nele era o poder do Espírito Santo.
era o poder extraordinário de Deus. Eu não posso imaginar que ele era o Hércules, nada disso. Mas ele foi zombando desse poder através das suas atitudes erradas. Agora, olhe bem, versículo 4. Depois disso se afeiçoou a uma mulher que morava no vale de Soreg, Dalila. Subiram ter com ela os régulos dos filisteus e disseram-lhe: persuade-lhe que descubra de onde vem tamanha força. Está vendo que não estava nos braços dele? E de que modo poderemos vencê-lo, a fim de o amarrarmos para o atormentar. E é justamente o que o diabo quer fazer com você, rapaz, moça. Ele quer te amarrar, ele quer te emaranhar, para poder te atormentar, para poder te destruir, para poder destruir a sua dignidade, destruir o seu chamamento, destruir a sua vocação, destruir o testemunho do Senhor na sua vida, destruir a habitação do Espírito em você. É isso que ele quer fazer, te atormentar. Repreenda no nome de Jesus todos os ataques que Satanás lança sobre a sua vida. Aí diz, versículo 6, disse Dalila a Sansão: declara-me, de onde te vem tamanha força? E de que modo poderá ser amarrado para sofrer tormentos? Ela não negava para ele o que poderia lhe acontecer. Mas agora, irmãos, observe, versículo 16. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras, e molestando-o, a alma dele angustiou-se até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque tenho sido nazireu, consagrado, separado para Deus, desde o ventre de minha mãe. Aqui estava o segredo. Aonde estava o segredo? Na sua vida interior. Ah, irmãos, isso aqui tem que esmagar o nosso coração. Eu quero dizer para vocês, não permita, irmãos, não permita que Satanás te atormente com desejos profanos. Não permita que Satanás te distraia. Não permita que Satanás te seduza. Não se deixe levar por isso. Não se deixe ser conduzido por isso. Não se permita ser constrangido por isso. Porque você vê aqui que essa mulher, ela foi constrangendo, molestando, insistentemente. E Satanás é especialista nisso. Até o ponto que ele descobriu onde estava o segredo. O segredo estava na sua vida interior. Aí está, irmãos. Aqui está uma lição que nós temos que abraçar. A mesma situação de Ezequias. Ele descortinou aquele segredo dos valores espirituais. Irmãos, a nossa vida é um mistério. Só nós conseguimos entender a nós. Só nós conseguimos entender as insondáveis riquezas de Cristo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Só nós conseguimos entender, o mundo não entende. Então você não pode se amoldar ao mundo. Lembre-se, eu repito, o nosso padrão de vida é celestial. Os nossos valores são eternos e celestiais. Então nós temos que buscar as coisas do alto e não as da terra. Nós temos que nos prender às coisas celestiais, porque as coisas celestiais governam as coisas temporais. Aquilo que os nossos olhos não veem, as coisas invisíveis de Deus, governam as coisas visíveis. É assim que nós vivemos, esse é o padrão. E se nós não entendemos essa palavra, se nós nos permitirmos ser levados pela sedução deste mundo, não compreender o que está acontecendo nessa hora que estamos vivendo, nesse kairós, o inimigo vai nos distrair. Ele tem usado todas as suas ferramentas, todas as suas artimanhas. Aquilo que Paulo disse, eu já citei para vocês, esses cosmocratos, os dominadores deste mundo tenebroso, essas hostes espirituais da maldade. Irmãos e irmãs, volto àquela ilustração que eu citei de Josué. Agora que nós chegamos nessa esfera da plenitude de Cristo, da volta do nosso Senhor, as nossas lutas espirituais se intensificaram. Veja que Paulo vai dizer em Efésios duas coisas. No capítulo 2, ele vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais.
E aqui nesse texto do capítulo 6, ele vai dizer assim: os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Quanto mais alto Deus te levar na experiência cristã, mais a luta vai se intensificar, mais as tentações vão intensificar, mais os dardos serão lançados, mas o chamado nosso é permanecer em Cristo nos lugares celestiais. Não se distraia, não permita que o inimigo venha tirar você dessa posição espiritual, porque é aí que você estará guardado no Senhor. Este, irmãos, é o encargo do Senhor para nós nessa noite. Abraça essa palavra, ore sobre ela, peça ao Senhor que te ajude com esta palavra. Eu queria pedir permissão aos irmãos aqui que nós gastássemos aí talvez alguns poucos minutos e pedir a alguns irmãos que tenham a liberdade de orar esta palavra. Alguns irmãos aqui possam orar, e a sua oração será a oração de todos, 2, 3 irmãos. Vamos colocar essa palavra diante do Senhor. Ela não pode ficar simplesmente como um apetrecho dessa conferência, porque essa não é a intenção desses irmãos que organizaram esse encontro. O Espírito Santo moveu esses irmãos para organizar esse encontro e nos trouxe aqui para falar face a face conosco. Vamos ter esse tempo de oração, irmãos. Se 1 ou 2 ou 3 irmãos tiverem essa liberdade, estejam à vontade diante do Senhor.